Olá, mais um episódio do Protagonize-se. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você é novo aqui, é a primeira vez que você está chegando, seja muito bem-vindo de verdade. Isso aqui é feito para você, para a gente conversar sobre protagonismo, para a gente conversar sobre você, conhecer quem é você na essência, você na verdade e poder desfrutar dessa verdade. Porque é só assim que a gente vive uma vida mais plena, mais leve e podendo contribuir com outras pessoas. Isso vai irradiar aí no seu campo de atuação, tenho certeza. Daniel Bruguin está aqui comigo. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que, assim, eu amo muito falar dessa parte, dessa questão, até por conta de um caráter aí que a gente pensa, né? Quando a gente fala em milagre, o que você pensa? Dani, o que vem na sua cabeça quando a gente fala em milagre? Sempre que a gente fala em milagre, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as circunstâncias da vida que eu não estava esperando. Sempre que vem uma circunstância diferente daquilo que eu estava esperando, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: isso é um milagre. Independente se aquilo é bom, ruim, grande ou pequeno. Eu imagino, quando penso nessa questão de milagre também, eu imagino assim, e acho que faz todo sentido com o que o Dani falou, mas eu imagino que não. Aí é que eu posso liberar o controle de tudo, sabe? Aí é que eu posso, de fato, relaxar, porque na minha existência, né, na nossa existência terrena aqui, não é isso que a gente vai fazer e viver. Então é algo que está dentro da gente. Você entende? A gente vive aqui e faz coisas naturais. Eu bebi água antes de começar o episódio daqui, fui lá, tomei um cafezinho, conversei algumas coisas, fiz coisas naturais. Né, vi o nome do tema que a gente ia conversar, pensei numa introdução com você. Eu penso às vezes que milagre, Dani, a gente acessa algo maior do que essa, sabe, essa esfera natural aqui. E nesse sentido, então, que a gente pode liberar o controle, eu acho. É um sentimento que eu tenho. Quando eu vi a sugestão do tema, eu falei, opa! Agora a gente vai acessar algo além do natural, algo que fala muito com a nossa essência, né? E aí o Dani traz essa visão de que toda e qualquer adversidade, toda qualquer situação, não só adversidade, porque não é só ruim, é um milagre. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Dani, o que eu falei tem sentido com relação à visão de milagre também? Você disse que nesses momentos de milagre a gente pode liberar o controle, né? Isso. Quando que a gente não pode? Não, exatamente. Acho que não tem essa questão de não poder, mas acho que o que eu quis dizer era quando a gente tá na consciência e acessa a essência, aí que a gente vive um milagre. Porque Perfeito, quando a gente não tá, não vai acontecer. A perfeito. gente pode em todo momento, mas ainda a gente tá num processo de descoberta, né? O episódio passado a gente fez uma sessão de coach aqui, né? Uhum. Eu contei sobre o meu sabotador, então enquanto eu não venço isso, enquanto eu não enfraqueço cada vez mais essa sabotagem e me engrandeço, eu não vivo milagre. Faz sentido? Total, Então total. eu posso viver todo momento liberado do controle, tirado do controle, mas a gente ainda precisa de um alerta, de um alarme. Entendeu? Entendi. Aí eu te pergunto, isso é importante pra gente entender. Claro. A gente quem? Eu, Porque você é o puro milagre, né? a tirana. A tirana. Ah, A tirana vai falar: hoje não, agora não dá. Eu vou contar com quem que eu aprendi isso. tá. Eu aprendi isso com um amigo meu chamado Albert Einstein. Uhum. Que eu gosto tanto dele, Dani é muito bem acompanho. relacionado, né, gente? Vocês não acham? É. Muito bem relacionado. Albert Einstein, Lilian Vieira, eu tô voando, né? E o Einstein falava uma coisa assim: o Einstein tá num grupo de pessoas que são pessoas que eram céticas no momento da Uhum. vida, e por ver
em sequência coisas que você não consegue explicar com a mente racional, e a mente racional dele era incrível, ele acabou se tornando uma pessoa espiritualizada. Por que eu tenho tanta ligação com isso? Porque é a história da minha vida. Eu era completamente cético, eu falava umas coisas absurdas, estava constantemente infeliz, por coincidência ou não, e hoje sou uma pessoa extremamente espiritualizada. E o Einstein, ele fala assim, passou a falar depois de um certo momento da vida dele: só existem duas formas de você viver a vida. Ou como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Não faz sentido. Você quer acreditar que nada é um milagre, é uma forma de viver a vida e tá tudo bem. Agora, você acreditar que Deus faz milagre segunda, quarta e sexta, terça e quinta, tá de folga. De manhã ele faz milagre, mas à tarde ele não lida muito com isso não. Não faz o menor sentido. É só você sair na natureza e começar a olhar para a natureza, que é um milagre puro o tempo todo, e falar, isso foi milagre, isso não foi. Existe uma inteligência infinita ali. Você tem que estar em muita desconexão, sendo totalmente sincero, para não perceber a beleza e a perfeição da natureza, e que, obviamente, existe uma inteligência superior regendo tudo aquilo. E essa inteligência superior, ela dá conta de fazer milagres constantemente. Então, aquela primeira pergunta que você me fez, que até me surpreendeu, eu pensei, é isso, é quando... Porque quando você está vivendo um milagre, você só está vivendo, né? E daqui a pouco vem algumas circunstâncias da vida que você fala, poxa, isso aqui me tirou do centro. Sim. E no meu caso, quando eu saio do centro, é o corneta que ativa, né? A gente tava falando, para quem não assistiu o episódio anterior sobre autossabotagem, a gente tem os nossos agora que a gente pode nomear. Ele ativa. E aí eu lembro disso como um conceito. Então eu tô fora da essência do Daniel, eu tô com medo. Como eu tô com medo, eu tô enxergando a realidade de uma forma fragmentada. Eu preciso me apegar a alguma coisa, a um conceito. E aí eu falo assim, eu acredito demais naquela frase do Albert Einstein. Então se essa consequência aqui, essa circunstância, por mais que agora eu esteja olhando para ela como algo ruim, na verdade pode ser a melhor coisa que vai acontecer na minha vida. Porque existe uma inteligência infinita que tem mais consciência do que eu, o que é melhor para mim. Sim. Eu lembro, você falando aí agora dessa questão de tudo ser milagre, né? Todas as coisas acontecerem porque não há sentido, não há coerência se você escolhe acreditar que isso aqui é milagre ou aquilo outro é milagre. Eu lembrei de um filme, uma animação, acho que é da Disney, Moana é da Disney, né? É. E tem um momento em que ela tá para buscar a pedra lá, que faz sentido lá para a família dela. Não vou contar direitinho a história aqui, mas eu sei que ela vai para buscar, ela vai enfrentar e ela pede ajuda. Ela faz ali uma oração, uma prece, eu não lembro no que ela nomeia, mas ela pede ajuda. E aí o que acontece com o barco dela? A jangadinha vai dar uma água gigantesca ali, um negócio no mar ali e quebra. E ela levanta assim daquele jeito, toda engraçadinha, toda molhada assim, e ela olha pra cima e fala, eu pedi uma ajuda. Tipo, como que isso é uma ajuda? Só que nisso ela para na praia, onde ela encontra aquele grandão lá, que eu esqueci o nome dele lá, o personagem. Maui, isso. Que é quem vai levá-la pra buscar a pedra e quem tem todo o caminho pra buscar essa pedra que ela precisa. Claro que foi uma... Mas é isso, né? Tudo é. E vai depender de novo do quê? Da forma como a gente tá vendo e reagindo e percebendo aquilo. Perfeito. E a circunstância, ela sempre vai aparecer para você como perfeito e ideal naquele momento. O que vai fazer você passar de fase? Passar de fase é você não ter que vivenciar mais aquela dor, se ela vier em formato de dor. É você escolher o caminho do amor. Naquele momento, e não o caminho do medo. O que a gente faz muito com essa inteligência infinita? Imagina o seguinte, eu chego, compro um presente para você de aniversário, e eu vou lá, escolho o melhor presente, de acordo com o que eu conheço sobre você e tal, me esforço e tal, nossa, a Lilian vai adorar isso aqui, e compro o seu presente. Na hora que eu chego e te entrego, você olha e fala, nossa, que porcaria, né, Daniel? Você poderia ter se esforçado mais, que droga, o que eu vou fazer com esse lixo aqui? Eu não queria isso. Mais ou menos como a Moana fez ali. Sim. Não gostei.
não curtir. É mais ou menos isso que a gente faz com os presentes que a gente recebe da vida quando você decide reclamar. Sim. Quando você começa a reclamação, você se desconecta de quem você é. Você vai se conectar com a mente, com essa ideia de que há uma circunstância, alguém ou você mesmo se prejudicando. Aí você perde a conexão. E aí aquilo vira um fluxo de problemas e problemas e problemas que você não consegue sair daquilo. Mas tudo começou de uma circunstância que era neutra. Isso é uma sabedoria que os budistas trazem pra gente. Eles Sim. falam, toda circunstância é neutra. O que vai definir se aquilo é bom ou ruim é você. A partir da sua visão, da sua ação. Então chega uma coisa neutra e você decide reclamar. Fala mal, e nananã, e que saco, e fala um monte de coisas ruins com relação àquilo. Você vai entrar numa energia ruim. E quase como um milagre, tudo começa a ficar ruim pra você. Você tá naquela energia ruim de reclamação, né? É só o seu cérebro respondendo ao comando que você determinou ali também, né? Da questão da energia ruim, né? É, Começou ruim, vai promover. Ah, é isso que você quer? Então, ok, vamos preparar para que a vibe continue, porque ele é só um servo obediente, né? O melhor funcionário que tem para obedecer sua ordem. Quando você falou da lição, eu lembro que em algumas situações eu já me vi dizendo, né? Eu tenho a prática da oração e eu até brinco, eu falo assim, Deus, o que é que eu não aprendi que eu preciso aprender dessa vez? Porque eu preciso passar de lição. Quero mudar essa página. E não adianta, né, Dani? A gente não passa. Não tem como pular a fase. não. Não passa para a lição número 2. Se aquele entendimento ali, aquela evolução, aquela percepção, aquilo que era o milagre para aquele momento não for assimilado e não for vivido. É isso? Perfeito. E a única forma de passar de fase, Sim. a gente fala assim, nossa, mas 1 bilhão de fases diferentes, como é que eu vou saber a chave para cada uma das fases? É sempre a mesma. Uma pergunta que eu ensino meus alunos lá do Satori a fazerem é o seguinte: você está em dúvida? Se faça a seguinte pergunta: o que o amor faria nessa situação? O que o amor faria nessa situação? E aí a resposta que vier, você pode ir tranquilo, pode ir tranquila, que vai ser a coisa que vai mais te beneficiar na vida naquele momento. O medo, ele vai te dar alguma ação que vai te prejudicar. Só que como você está vibrando no medo, como é que o medo faz com a gente, né? Ele fala assim, ó, faça isso que eu vou te entregar esse benefício. E aí você faz aquilo e você tem um benefício invertido daquilo. Sim. Agora eu digo para quem está escutando a gente aqui, não acredite em mim, por favor, nisso. Começa a olhar para sua vida, começa a lembrar de momentos que já passaram, se tiver algum recente, melhor ainda, onde você estava com alguma energia de medo, por exemplo, raiva, por exemplo, escassez. As pessoas cometem muitas falhas na energia da escassez, que é o quê? Tem uma crise, como a gente está vivendo agora, um momento muito difícil. Sim. E aí, quando a gente está em momentos de crise, uma coisa que você pensa é, vou ficar sem grana. Sim. Começa a vibrar, e se acabar a grana? Meu Deus, preciso ficar com grana, como é que eu vou ficar sem grana? Como é que eu vou pagar as contas? Se eu não pagar as contas, eu vou ser preso. Meu Deus, imagina eu preso. Isso vai ser horrível. E aí começa a mente, né? E aí você tem que tomar decisões ao longo da sua vida que você pode tomar no medo com relação a isso, esse medo da escassez. E aquilo te prejudica muito ali na frente, te traz mais o quê? Escassez. Sim. Quando você vai pro caminho do amor, aquilo não acontece. Às vezes, no caminho do amor, você tem que tomar decisões muito difíceis. Que às vezes, pegando esse exemplo de uma crise, que às vezes é você ter que dispensar metade dos colaboradores da sua empresa, mas você faz aquilo em paz. É o melhor que eu posso fazer nesse momento. E eu entendo perfeitamente quando você traz essa... e eu ia puxar isso mesmo e dizer, ok, Daniel, mas a crise existe, né? E alguma coisa vai ter que ser feita, alguma ação vai ter que ser tomada. O que a gente faz? Mas não é no medo. É a ação vibrando nesse amor, da melhor forma possível, né? E entendendo que, né? Entendendo não, vibrando que é um tempo e que tudo pode ser ajustado e que há algo perfeito para aquele momento.
algo para se aprender naquele momento, algo para se viver de milagre naquele momento. Uhum. Porque a ação precisa ser tomada. No caso que você trouxe aí da crise na pandemia, por exemplo. Né? De repente, perdeu o emprego, perdeu uma das fontes de renda, precisa tirar a criança da escola, precisa comprar, ir para uma escola com um valor de mensalidade mais baixa. Mas é diferente a vibração da escassez, com medo. Perfeito. É isso? Mas é sutil isso, né, Dani? É sutil e a gente pode treinar bastante, né, para chegar nisso. E para mim a melhor forma de perceber, Sim. porque aqui a gente tá muito no campo do sentir Tá. e não no campo do saber, do conhecer, né? A gente sabe hoje, tem uma tríade, eu aprendi isso lendo Osho. Tá. Ele tem um livro chamado Intuição, que é um livro incrível. E ele fala de uma tríade II. O que é a tríade II? Intuição, intelecto e instinto. Uhum. Então ele fala sobre o instinto. Nós temos um instinto de sobrevivência. Então você não vai sair correndo e pular de um prédio. Se você começar a chegar perto ali, você vai... Se você estiver completamente consciente, não tiver sob efeito de droga, qualquer coisa assim, você vai voltar para trás desesperadamente e não vai querer estar ali. Você não vai atravessar uma avenida movimentada sem olhar para os lados. E ele fala, o seu instinto é completamente assertivo. Completamente assertivo. Ele vai te proteger. Ele vai te defender. Pode ficar tranquilo. Inclusive, num momento de real perigo, ele desliga o resto. Ele pega todo o seu sangue, joga para suas pernas se você precisar correr. E se ele sentir que você precisa lutar, vem pros braços e ele vai te defender. Então é muito assertivo. Ele até fala no livro assim, se você fosse contratar uma empresa para fazer o trabalho que o seu instinto sozinho faz, seriam bilhões de pessoas trabalhando e alguém ia fazer merda em algum momento ali. Então é muito assertivo. Nós temos essa nossa parte da intuição, do sentir, completamente assertivo. A gente fala muito de intuição de mãe, né? Como é que a mãe sabe que a criança tá se sentindo mal a quilômetros de distância? Sim. E realmente as mulheres têm isso mais aflorado. Mas todo mundo tem intuição muito forte se você não bloquear ela. Uhum. Completamente assertiva. Sabe aquela coisa que as pessoas falam? Eu fui pelo meu coração e deu certo? Tá num campo que a gente não consegue nem racionalizar sobre. Completamente assertivo. E tem o nosso intelecto. O nosso intelecto ele vem de uma parte do nosso cérebro que chama neocórtex pré-frontal. Sabe por que ele chama neocórtex? Porque ele é novinho. Ele é novinho, né? Ele é brilhante para muitas coisas. Você pode aprender uma língua nova, você pode aprender uma série de habilidades profissionais a partir dele, incrível. Só que com as coisas do mundo, ele é muito pouco assertivo. Muito pouco. Então a pessoa que se diz assim, eu sou uma pessoa racional, mal sabe ela que você está tomando as suas decisões pelo seu subconsciente, só está tentando afirmar racionalmente aquilo e que é muito falho mesmo, né? Então, a todo momento estão acontecendo bilhões de informações e a gente só consegue captar dezenas. E é baseado nessas dezenas que você toma as suas atitudes racionais. Então, eu dei toda essa volta para a gente voltar para o campo do sentir. Como é que eu gosto de perceber isso? Sentindo o meu corpo. Meu corpo me conta toda hora. Você não consegue perceber no seu corpo quando você tá com medo? Ou quando você tá em paz? Sim. Acabei agora aqui de consciente pensar como é que estava sendo, como é que eu estava reagindo nesse momento aqui agora. Exato. Sempre que o seu corpo te der uma sensação de paz, vai tranquilo. Vai tranquila, que aquilo é totalmente assertivo. Quer trazer um pouco pra mente? Pensa assim, vai me fazer bem? Vai me fazer feliz isso? Sim. Eu vou prejudicar alguém? Não vou prejudicar alguém. Então vai. Vai tranquilo. Toda vez que o seu corpo começar a te mostrar, sabe? Tem gente que sente no estômago, tem gente que sente nas costas. De diversas formas, é um sinal do seu corpo de isso aqui não vai ser bom pra você. Essa atitude que você tá querendo tomar vai te prejudicar de alguma forma. É no campo do sentir. Como é que a gente faz pra quem é extremamente racional? Não faço a menor ideia. Porque é algo muito sutil. Né? A gente estava conversando há pouco nos bastidores a imensidão que é onde a gente vive aqui na Terra. Uhum. Né? O tamanho que é tudo isso, como o planeta Terra é só uma coisa mínima. E quem que é o Daniel ainda?
Se o planeta Terra é isso, quem que é o Daniel? E a nossa razão, ela não consegue compreender essa imensidão, né? Imensidão. E eu sempre falo, né? Tudo isso dessa grandiosidade, tudo. Mas todos os recursos que a gente precisa para viver, então, o milagre diário, né? Viver a vida como um milagre, transformar cada dia da nossa vida um milagre, tá aqui. Se a gente conectar e viver esses 3 Is aí que você trouxe, né? Não o I do intelecto, mas o I da intuição, o I do instinto e a atenção mesmo, né? Da gente perceber como que a gente está reagindo. Tem um versículo bíblico que fala: que a paz seja o árbitro do seu coração. Já pensou em todo momento que alguém vai fazer uma pergunta, por exemplo, um líder, ou um pai, ou um mentor? A gente vai perguntar alguma coisa, a gente já sabe a resposta. A gente só está querendo que aquilo seja reafirmado ou rechaçado, porque pode ser que seja o sim ou seja o não, mas a gente já sabe. Uhum. Eu não vou perguntar para o Daniel, como meu mentor, se eu posso usar sabonete para tomar banho. Uhum. Mas eu vou perguntar para você algo que eu não tenho só a consciência, mas eu já sei a resposta que está aqui. O sabonete a gente sabe, que é para tomar banho, que é para lavar a mão, que é para lavar a louça. Mas a gente já tem tudo aqui. Uhum. Só que no automático, e vivendo a vida como ela tá ali, esquecendo do milagre que ela é a cada momento e a cada dia, a gente deixa passar essas coisas. E aí a gente vai voltar em cada um dos episódios da temporada, né, Dani? Do autossabotador. Do que mais a gente falou nessa temporada que a gente começou? A gente falou sobre a presença. Quando a mente assume o comando. Quando a mente assume o comando, né? A insatisfação. Isso, que não é no trabalho, mas é a insatisfação em geral, a gente chamou de profissional, porque é onde a gente pode sinalizar. Era só para chamar a sua atenção, né, Dani, para você vir assistir o episódio. Então, tá tudo aqui, né, Dani? Tá. E se ver como um milagre, eu acho que é, né, também, né? A gente se olhar como um milagre e perceber. Não é obra do acaso, quem fez sabia o que estava fazendo, quem idealizou isso sabia o que estava fazendo e colocou todos os recursos ali dentro. É só um momento em que a gente pode estar vivendo de confusão e não saber acessar a fonte. Porque a gente nasce perfeitinho, pequenininho, mas perfeito, né, Dani? Perfeito. Um dos movimentos mais bonitos é assim, e eu fiz esse movimento e faço até hoje constantemente. Sua vida não tá boa. Não tá legal. Você não precisa nem entender o que é, mas você sabe que não tá legal, né? Que não tá rolando. Sua mente vai falar assim, não tá legal hoje, mas no futuro vai ficar. Mentira, né? A sua mente, a sua vida não tá legal, ponto. E você não tá conseguindo sozinho ou sozinha acessar esse interior. E a coisa mais natural isso, normal, não é fácil, não é fácil. Só que algumas pessoas de extrema coragem, elas decidem procurar ajuda. De um mentor, de um terapeuta, de um professor. E aí elas chegam lá e falam assim, o que eu tô sentindo é isso aqui. Eu nem sei o que é. E você nem tem obrigação de saber. Eu acho que eu preciso de ajuda. Porque minha vida não tá legal. E não é inteligente você ter as suas verdades, as suas crenças. A sua vida tá uma porcaria. E você continuar defendendo as suas verdades, as suas crenças. As suas verdades e as suas crenças, que eu sei que elas estão muito claras na sua mente, elas te trouxeram até aqui. Sim. Elas não vão te levar para um outro lugar. Mais uma frase do meu amigo Albert Einstein. Ele fala assim, é impossível você ter resultados diferentes a partir do mesmo nível de consciência. Do mesmo quadrado, né? Então você tem que expandir seu quadrado. Como é que eu faço para expandir meu quadrado? Talvez seja procurando ajuda. Às vezes você consegue ajuda em alguém da família, um irmão, um pai, a mãe, né? Algum amigo. Mas, poxa, pede ajuda, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Tem gente que fala assim, eu não, imagina, fazer terapia? Sim. Isso é coisa de maluco. Pessoa medrosa. Medrosa, medrosa, medrosa. Ela tem medo de assumir para ela mesma e para as pessoas ao redor, estou fazendo terapia. E qual que é o problema disso? Qual que é o demérito disso? Né? Então assim, tá tudo bem.
Às vezes a gente não consegue sozinho. Vários momentos da minha vida eu não consegui sozinho. E aí eu vou lá procurar uma ajuda. Alguém que pode contribuir com essa minha jornada. E como é gostoso demais, né? Porque a gente não nasceu para fazer nada sozinho mesmo, e nem para estar sozinho. A gente tem um senso e tem um desejo de pertencer a um lugar, a um núcleo, a pessoas. Então, é gostoso isso, a gente poder saber. E quando a gente se abre para, né, para conhecer isso, a gente vê que tem inúmeras pessoas buscando as mesmas coisas. Quando o Dani falou dessa questão de inúmeras coisas acontecendo e a gente só pega algumas coisas, e essa percepção parcial que a gente tem é só daquilo que você recebeu, a resposta pode estar em alguma dessas coisas que o seu cérebro filtrou para você não receber. E numa conversa com outra pessoa pode sair. Eu lembro uma vez, a primeira vez em que eu falei sobre terapia e me explicaram sobre o que era o processo terapêutico, colocaram uma folha de papel no rosto e disseram, olha, essa aqui é você vivendo a situação. Então tá aqui o papel, ó. E o que você consegue ler com o papel aqui? Nada, né? Então, um processo de mentoria, de terapia, de alguma questão nesse sentido, ele vai exatamente só fazer isso aqui, ó. Afastar, né, trazer alguma luz, algum caminho para que você olhe esse processo todo aqui e entenda. Entenda que não se trata de você, né, mas de que talvez algum sabotador ali falando, alguma voz ali, que você vai nomear, vai perder, tudo aquilo que a gente já conversou nos episódios anteriores. E a possibilidade, né, e ver o milagre numa xícara de café na manhã. Quando você chega na janela e vê aquela grandeza, aquela grandiosidade do dia que está ali proposto para você. Dani, qual que é a maior dificuldade? A gente já falou um pouco sobre isso, mas para um primeiro passo da gente mudar. Vamos falar para quem está chegando aqui de novo, para quem está conosco de novo. Nunca é demais, assim, uma primeira movimentação. É consciência de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Tem uma história que é assim. Ele tava no posto de gasolina e ele viu, pra abastecer, né? E aí ele viu um cachorrinho chorando ali no canto. E aí ele perguntou pro frentista, por que o cachorrinho tá chorando? Ele falou assim, não é porque ele tá encostado num prego. Ele falou assim, mas por que ele não sai dali? Não, porque o prego não tá tão profundo ao ponto de ser uma dor tão forte pra ele sair. Então ele fica ali só pingando um pouquinho de sangue e sentindo aquela dor. O que eu percebo que é a maior dificuldade? Quando você vai pro fundo do poço, aí você fala, meu Deus. Não dá mais. Não dá mais. Vou jogar todas essas minhas verdades que eu falei pra todo mundo fora e vou resolver ser feliz. Preciso de ajuda, vou buscar, vou fazer de alguma forma, né? Sabe quando tá mais ou menos? Sim, você vai levando, né? Vai levando e a sua mente vai falar assim, calma, porque mês que vem vai acontecer X coisa. Aí chega o mês que vem ela fala assim, não deu, né? Mas tá mais pertinho. Calma, porque no mês que vem... E aí você fica lá, encostado no prego. Então essa que eu vejo que é a maior dificuldade. Às vezes é uma dor pequena pra você ir contrariar uma coisa que você disse pra um monte de gente. Eu lembro isso quando aconteceu comigo. Quando eu resolvi fazer o meu processo e jogar meu ego no lixo, como eu digo dessa vez, eu tive que me contradizer muito. Sim. Coisas que eu disse pra minha família, pros meus amigos, e o que eu repetia de forma enfática, eu falei, meu Deus, tudo aquilo é uma mentira. Não faz sentido. Como é que eu chego falando agora pra turma? Que eu tava todo esse tempo errado. Tô falando de uma semana, de anos. Sim. Poxa, é forte isso. Mas eu parei por um instante e falei, eu não aguento mais não viver feliz, sabe? Sempre tem uma coisa me deixando insatisfeito. E no meu caso nem era assim tão fundo do poço. Sim. Mas eu falei, não quero. Qual que é a razão disso? E aí comecei a me contradizer. Então se você for pegar contradizer daquilo que eu acreditava antes. Sim. Se você for pegar o Daniel de alguns anos atrás, tudo que eu falava lá, ou boa parte do que eu falava ali, eu não concordo hoje. É diferente. Quem que estava certo? O Daniel antigo ou o Daniel atual? Não sei. Qual que é mais feliz? O de hoje é muito mais feliz. Muito mais feliz. E aí, num dos outros episódios, o Daniel já colocou, né? Quando eu resolvi ser feliz,
né, abrir mão de ter razão e para ser feliz, né? Então até você colocou, qual é o Daniel que estava certo? Não importa, né, a questão de estar certo. E sim, qual é o Daniel que hoje encontra felicidade? É esse ou aquele do passado, né? Então, existem algumas perguntas aí que a gente pode se fazer e ser verdadeiro, né, Dani? Faz aí só com você, né? Faz aí só você, não precisa contar ainda pra ninguém, não. Depois que você decidir se encher de força e se encher de coragem e buscar ajuda, se for o caso, aí você passa a contradizer, mas primeiro só faz com você aí, porque eu acho que pra mim foi a maior dificuldade. Dizer pra mim, nossa, Lilian, como fala errado, pensa errado, se penaliza tanto, entender, sabe, ter a visão da incoerência comigo mesma primeiro, para depois com os outros. E acontece também. Mas a primeira é a gente olhar e se enfrentar, né? Da gente entender, então, que a vida é, sim, um milagre e está acontecendo em todo momento. Dani, o que você fala para as pessoas que estão aqui, chegaram hoje ou que estão acompanhando a gente, né? Para esperar para um próximo encontro que a gente vai ter aqui no Protagonize-se. Se ela pode encontrar, onde que ela pode encontrar essa ajuda, né? Você tem um programa também de desenvolvimento pessoal Satoru. Conta um pouquinho só para a gente iniciar aqui essa proposta também, né? Onde é que eu posso encontrar essa ajuda? Tem aqui. Você pode procurar essa ajuda em diversos locais, né? Se você sente que nesse momento a ideia é fazer uma terapia, por exemplo, procura um terapeuta. Aí sua mente vai falar assim, mas eu preciso procurar o terapeuta ideal. Aí você xinga a sua mente e você procura aquele que está mais próximo que você. E se eu não me der bem com ele? Você procura outro, né? Se você sente que não é um ponto de terapia, você quer ir mais pro lado do autoconhecimento, o programa Satoru tem ajudado muita gente. Então você me procura lá, me chama no direct, eu te apresento o programa Satoru. Se de repente não fizer sentido para você, você vai procurar um novo, você está ajudando diversas mulheres lá no seu programa, procura a Lilian, vê se você se conecta com ela. Se por acaso não me conectei com o Daniel, não me conectei com a Lilian, você vai achar alguém para se conectar, né? Mas se o seu coração diz, gostaria de estar perto dessa pessoa, faz sentido para mim, dá o primeiro passo, criatura. Colocar em movimento, né, Dani? Não precisa grandes situações estarem estabelecidas, não. É só o desejo, né, de você. Eu falo, coloca o carro na rua ainda com os pneus para encher ali, vai enchendo ao longo da caminhada, não tem problema nenhum. Você vai ver que você não tá sozinho, não tá sozinha. E é gostoso encontrar o pessoal na jornada. A gente vai se encontrar e ajudar mutuamente. Então, Daniel, Lilian e outras pessoas incríveis que falam sobre essa proposta também podem te ajudar. O importante é você não ficar aí do jeito que tá, caso esteja igual aquele cachorro lá, né, Dani? Sangrando pequenininho, sangrando um pouquinho, porque ainda dá. E o mês que vem, não, gente, a gente não pode nem ter o mês que vem, é hoje. É agora que a gente tem. E agora a gente finaliza mais um Protagonize-se. Quero agradecer a sua presença e já agendar com você um próximo encontro, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer sugestão de tema que você tenha para os próximos, pode escrever aqui nos comentários. A gente vai ficar feliz de ver a sua participação. Te vejo no próximo Protagonize-se.